Boa noite, gente boa, que Deus ama, a paz do Senhor. Como você está, meu querido? Como você está, minha querida, meu irmão, minha irmã? Gente amada, que saudade eu estou de vocês nesse momento, 8 horas da noite. Estamos começando esse culto online aqui, né? Mas lá na igreja nós estamos também começando o nosso culto presencial das quartas-feiras. Você que não pôde ir hoje lá, está assistindo esse culto aqui via online, pela internet, seja bem-vindo também. Amém, amados? Vamos continuar, não sei até quando, com os cultos paralelos online e presencial, mas você que tem algum tipo de resistência, está inseguro em relação à sua imunidade, não quer participar ainda dos cultos presenciais, fique tranquilo, você não vai ficar sem receber a santa e bendita, gloriosa palavra de Deus. Domingo passado agora nós tivemos o culto tanto online às 10 da manhã, como também o presencial, e foi bênção, né? Foi bênção. À noite, às 19 horas, tivemos o segundo culto e foi maravilhoso. E eu louvo a Deus pela sua vida que compareceu, esteve ali conosco, né? E pôde glorificar na comunhão da igreja o nome santo do Senhor. Estamos tomando todos os cuidados, estamos respeitando as normas, né? E vamos caminhando, crendo que o Senhor já vem com a cura, logo, logo estaremos livres e aí podendo nos reunir de forma integral, né? De forma completa e plena no nosso ministério. Amém, amados? Mas até lá vamos tocando, né? Com os cultos presenciais, nossa igreja ela tem capacidade, né, para receber, né, um bom número nos cultos que nós estamos aí ministrando, celebrando, que é no culto da manhã e no culto das 19 horas, né, nos domingos, e no culto das quartas-feiras, né? Então, obedecendo ali os 40% exigidos pela lei ainda, nós colocamos ali até um pouco mais que 100 pessoas, tranquilo, sem problema. E eu sei que na nossa igreja não vai mais que isso no culto da manhã e nem mais do que isso no culto da noite. Então, estamos tranquilos e confortáveis para fazer um trabalho dessa natureza. Amém, amados? Você que segurou a onda, né? Como eu disse aí, nesse final de semana, você que nos ajudou, segurou, foi, né, conosco nesse tempo, acompanhou todos os cultos, participou. Deus abençoe, querido. Que Deus retribua a você com bênçãos sem medida, né, sobre a sua vida, tudo aquilo que você fez pelo ministério, tudo aquilo que você honrou. Você mostrou ser um crente não de casa cheia, né? Mas de portas fechadas, você continuou sendo crente. Você não abandonou o evangelho, você não abandonou a igreja, você não abandonou o seu pastor, você não abandonou, você esteve aí. Você foi uma pessoa que orou, você foi uma pessoa que intercedeu, você foi uma pessoa que esteve conosco, né, espiritualmente, aí buscando a Deus a favor de muitas pessoas que estavam sofrendo. Você foi crente. Então Deus que te abençoe demais, Deus que te abençoe demais. Eu creio que Deus vai resolver essa situação do mundo em breve, meu irmão, mas nós vamos sair como vitoriosos, porque nós vencemos. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Então vamos celebrar, gente boa, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos cantar, né, para os 4 cantos da terra, ouvir que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e até aqui nos ajudou, e Deus ele tem compaixão de nós, porque nos fez, né, nos fez nova criatura, nos fez passar por todo esse processo, e nós temos vencido, né, através do sangue de Jesus. Jesus é lindo demais, Jesus é bom demais. Amém? Você que tem sido um abençoador, né, da obra do Senhor com seu dízimo, com a sua oferta, Deus abençoe demais a sua vida. Eu agradeço demais. Vai chegando o final do ano, as contas vão chegando, os compromissos vão se amontoando e a gente tem que honrá-los, mas é gostoso você estar à frente de um ministério que tem compromisso, tem fidelidade, e eu posso ver na vida de cada um que é fiel, como Deus tem sido fiel também na vida desses, como Deus tem abençoado, como Deus tem honrado, e eu glorifico a Deus. Então você não perde nunca, quando o assunto é o eterno, meu irmão, a obra dele você nunca perde. E se você sabe de uma pessoa que não economiza quando quer abençoar, é o Senhor.
Senhor, quando Ele resolve abençoar, Ele abençoa mesmo. Então Deus abençoe. Se você está sendo abençoado hoje, querido, levante as mãos para o céu e agradeça. Mas isso também é reflexo da sua fidelidade para com a obra do Senhor. Amém? Estamos tomando todos os cuidados nos cultos presenciais. Você que pretende estar domingo agora, ou às 10 da manhã, ou às 19 horas no culto, lembre-se, vai chegar lá na porta, vai ter um irmão lá, vamos medir a febre, irmão, é no pulso ou na testa, não interessa, vamos lá. Quanto que diz lá o protocolo lá? É tanto, abaixo disso pode entrar, acima disso, opa, por que você está quente? Então, esse tipo de conversa pode ter. Então, não quero que você vá para a igreja levando nenhum tipo de problema, né? Levando você carregando algum tipo de sintoma. Não, meu irmão, se cuida primeiro, tá bom? Depois sobe a rampa, o que a gente faz, pastor? Agora vamos higienizar a mão. Higieniza a mão lá, passa o gelzinho lá. E agora, pastor, se encaminha para a sua cadeira, querido. Não vai ter agendamento, marcação de cadeira, não tem nada disso, não precisa. Eu deixo para você, querido, tomar o cuidado. Você não precisa sentar colado do irmão que já está lá. Você vai incomodá-lo. E você também vai ficar incomodado. Então, sempre pula uma cadeira, senta, se distancia, isso é legal. Todo mundo fazer, pastor, mas vai eu e minha família. Você pode sentar com todo mundo, né? Mas não se tratando de família, obedeça aí, né? Pulando uma ou duas cadeiras aí de distância, e mesmo assim nós conseguimos colocar ali dentro da igreja, fazendo isso, uma multidão. Isso é bênção. Amém? Presente que o Senhor nos deu, um novo tempo, novo templo. Lembra desse refrão que a gente usou muito em 2016, quando nós viemos para o templo ali da Avenida dos Imigrantes, né? Ali na colônia. Foi bênção, que saudade, que tempo gostoso, como o povo trabalhou, como o povo se empenhou para ver uma igreja bonita, uma igreja renovada, uma igreja que dava 3 vezes o número da capacidade que tinha na outra, e Deus abençoou e a igreja encheu, né? E muita gente veio e formamos uma família muito forte ali. Amém? Então é gostoso ficar comentando com você, tratando desse assunto nessa quarta-feira, porque isso nos remete a ser gratos a Deus, né? E falar, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos guardou de todo mal. E assim será. Então, participe dos cultos presenciais, participe. Eu quero saber o que o pastor pregou hoje no culto online, eu estava lá na igreja. Você vai ver que é a mesma mensagem. Amém? Você vai ver que é o mesmo tema, é a mesma mensagem, mas aí você pode voltar lá no Facebook, no YouTube e rever a mensagem que foi ministrada também através desses canais. Amém, amados? Depois você pode fazer isso com tranquilidade, mas é uma bênção poder voltar com os cultos. Meu coração enche de alegria poder subir aquelas rampas, né? Poder assumir a tribuna e poder trazer a palavra para o meu povo, né? Era o meu sonho voltar dessa pandemia, contar todo o rebanho e ver que todos estão com saúde. Isso é bom demais, isso já é o melhor presente que eu poderia receber. Amém? Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para você nesta noite, né, de um evento sobrenatural que contrariou a física, e isso mostrou que Deus é o Deus dono da natureza humana, dos recursos naturais, né, de todo o universo. Quem manda é Ele. Amém? O que aconteceu aí, pastor? Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 22, é a conhecidíssima história, né? E é história, não é parábola, daquela noite, daquela madrugada que Jesus andou sobre as águas. Amém? Jesus andou sobre as águas. Então, está escrito capítulo 14, verso 22, quando Jesus diz: ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu no monte para orar. E, chegado já à tarde, estava ele sozinho orando. E o barco, que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Mas, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, se assustaram e gritaram: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo,
dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, tendo medo, começou a ir para o fundo. Chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? E o versículo 33 também. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história você já ouviu, você conhece, né? Aqui os discípulos, eles são orientados a entrar no barco, depois de uma multidão, ter atendido multidão, Jesus ter ministrado, Jesus ter curado as pessoas e por aí vai. Jesus fala assim: entra no barco e atravessa para outra margem. Nós estamos falando de um lago, que é o lago de Genezaré, conhecido também como lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, é o mesmo mar. Eu já estive lá, é um lago muito bonito, cercado de montanhas, e essas montanhas que cercam o lago de Genezaré, ele pega às vezes uma corrente de vento e esse vento não tem para onde escapar, porque são montanhas dos dois lados. De um lado é o Monte das Bem-aventuranças, do outro lado é Cafarnaum, né? Genezaré, é por aí, são essas cidades. Betsaida, que está lá do outro lado, faz parte da Decápolis, conjunto de 10 cidades que também são montanhosas. Então, o vento ali, né? O vento forte ali não é novidade. Não foi a primeira vez que esses discípulos passaram por esse momento difícil ali no Mar da Galileia. Mas Jesus, naquele dia à tarde, chega para os discípulos assim: a meninada, vaza, passa para o outro lado, entra no barco e vai. E os meninos começam a remar, não tinha motor a popa, né? Não era a vela, os barcos eram no remo e eles vão remando. Só que começa a bater o vento contrário e eles remando, eles não conseguem avançar. Quarta vigília da noite, nós já estamos falando do horário das 3 da manhã às 6 da manhã. É a quarta vigília da noite. Então, eles estão no meio do mar, não conseguem avançar, e nós estamos falando de uma distância curta, uma distância que não chega a 10 quilômetros de travessia, e eles não conseguem. Jesus, onde está Jesus nessa hora? Jesus, ele despediu a multidão e foi para o monte orar. Você imagina, a quarta vigília da noite, da madrugada, Jesus ainda está orando, ou seja, da tarde até a madrugada o Senhor está buscando Deus, está falando com o Pai. Só que lá do monte, né, ele olha para o meio do mar e ele vê ainda o barquinho que não consegue avançar. O barquinho que não consegue romper os fortes ventos que são contrários. Lá de cima Jesus olha e Jesus vem ao encontro daqueles que temem, daqueles que estão com medo, daqueles que estão encharcados, daqueles que estão molhados, daqueles que estão cansados, daqueles que estão angustiados porque não avançam. Você já parou para pensar que Deus, ele olha para a gente muitas vezes e nos vê nessa situação? Parece que as coisas não vão, parece que as coisas não caminham, parece que as coisas não adiantam, parece que a gente avança um passo e retrocede 2, os compromissos que a gente quer honrar, a gente não consegue, os acordos que a gente tenta fazer, a gente não prospera, o dinheiro que a gente espera entrar não entra, o gasto que a gente esperava não ter, acaba tendo, e isso nos transforma, parece, em pessoas fracassadas que não conseguem avançar. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele vê dos altos céus a sua dor, a sua dificuldade, a sua luta, meu irmão. Jesus, vendo aqueles discípulos tentando, remando, buscando e não avançando, o que Jesus faz? Jesus desce do monte. E ele vai ao encontro dos seus discípulos. Como? Ele contratou um barco para levar ele, né? Não. Ele contratou, ele pegou um barquinho que estava ali e começou a remar? Não.
Seria ali, meu irmão, uma noite gloriosa, não só na vida do Cristo, que estaria desafiando a física e a natureza. Seria uma noite gloriosa, meu irmão, para o mundo ver, para o universo observar, para o céu, naquele momento, os anjos observar o Filho de Deus, fazendo algo extraordinário para socorrer simples pescadores, homens rudes, sem conhecimento, homens, que foram criados e dominaram sempre aquele lugar, aquele espaço, aquele ambiente chamado mar, que agora estão temerosos, angustiados, porque não conseguem prosperar. O universo para ver o Filho de Deus andar sobre as águas. Uma noite gloriosa, aonde os próprios discípulos podem contemplar uma cena incomum. Alguém andando sobre as águas. E alguém pode até gritar dentro do barco, isso não é possível. Isso só pode ser coisa da nossa mente. Um pode cutucar o outro e falar, fulano, você está vendo o que eu estou vendo? Tem alguém andando sobre as águas, sem afundar, e alguém pode dizer, é um fantasma, aquilo só pode ser uma visão extraterrestre, sei lá o que pensaram. O que a gente sabe é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eles gritaram com medo. Eles gritaram porque já não bastava a luta que eles estavam passando para atravessar. Já não bastava a luta que eles estavam tendo para enfrentar o mar bravio. Agora eles teriam que enfrentar uma nova situação. Algo talvez do imaginário, algo talvez que acelerou o coração, algo que arrepiou todo o corpo daqueles homens. Mas Jesus conhece até esse sentimento. E Jesus, ele grita lá do meio do mar, andando sobre as águas. Eu fico imaginando que Jesus não vem com pressa. Jesus vem com calma, andando, observando. O mar da Galileia para Cristo era como se fosse um aquário, que ele cuidava. Ali ele conhecia cada lugar, cada espaço, cada centímetro, cada gota d'água. Então para ele não era novidade, porque foi ele que formou aquilo ali. Mas para os discípulos, alguém andar sobre as águas é algo minimamente estranho, confuso, porque isso não faz parte da natureza. Mas Jesus então ele grita, não temas, sou eu. Eu gosto muito disso porque muitas vezes quando a gente está orando parece que a gente está temeroso, a gente está angustiado, a gente está assustado com a situação que a gente está vivendo. E a gente busca em Deus o conforto, o ânimo, a calma. Deus, meu querido, muitas vezes através do Espírito Santo vem como uma brisa calma e nos diz, Djalma, não temas. Mas parece que tudo isso que nós estamos passando, isso parece que nunca vai acabar. Deus vem ao nosso coração hoje dizer, não temas, sou eu estou no controle. Amém? Esse momento todo que a gente já vem passando nessa pandemia, meu irmão, Deus ele está no controle. Da mesma forma que Jesus vai dizer para o mar e para o vento daqui a pouco, cala-te, acalma-te, e aquilo se fez em grande bonança, ele pode mudar essa situação de uma hora para outra. E para aqueles que não acreditam, ele pode até dizer, por que fostes incrédulo, por que não creu, por que duvidastes, foi o que ele disse para Pedro. Então, acalma teu coração, meu irmão. Acalma teu coração, minha irmã. Deus está no controle. Ele desce dos altos céus. Ele vem até aqui, querido, para que ele possa colocar paz, tranquilidade no nosso coração e dizer para mim e para você, não temas, sou eu. Não temas, não é a pandemia, não temas, querido, não é a vacina, não temas, não é conspiração, não temas, não é armação de país nenhum, sou eu. Da mesma forma que ele cria a tempestade, ele tira a tempestade e acalma a tempestade. Da mesma forma que ele permite que venha uma situação dessa, ele também tira toda e qualquer situação. Então, acalma teu coração, meu irmão. Não temas. Pedro, quando vê aquilo que Deus diz, que Jesus diz, não temas, o Pedro ele fala, não, eu preciso tirar a prova dos 9, eu preciso confirmar se é ele mesmo,
porque eu conheço Jesus. Se eu provocar ele, né, ele vai me aceitar. Senhor, se tu és mesmo o Cristo, deixe-me ir contigo. Jesus deu a seguinte resposta: vem. Um ato de coragem, querido, pode muitas vezes moldar, né, e trazer para o coração do Senhor, né, um processo novo para as nossas vidas, porque Ele começa a acreditar mais na gente, Ele começa a ter a certeza que nós confiamos nele. Pedro jamais colocaria o pé naquela água, saindo daquele barco, se ele não tivesse a convicção de quem disse para ele, vem, não fosse Jesus. Isso é confiar no eterno. Você vai falar, mas pastor, ele teve medo, ele se assustou, pastor, ele afundou. Meu irmão, quem não afunda? Quando os ventos começam a tirar a nossa atenção. Quem não se assusta e quem não tem medo, querido, quando os ventos são contrários e tenta tirar a nossa visão do Cristo que está à nossa frente. O Senhor Jesus estava na frente dele, mas os ventos vêm, né, de lado, os ventos vêm de trás, os ventos vêm de tudo quanto é lado, tentando nos desviar, tentando tirar a nossa atenção do Cristo. Talvez tenha sido isso que aconteceu com você nesse processo, nesse período que nós passamos. Talvez você desviou a sua atenção, o seu olhar para o Cristo, você começou a dar mais atenção e olhar o que os ventos estão mostrando. Você tem observado tantas coisas e você tem deixado de olhar para o Senhor. Eu convido você hoje, meu irmão, a retornar, a voltar, a focar novamente o seu olhar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, ele diz para Pedro, vem. Pedro então falou, é para ir, então vamos. O Senhor está mandando, então nós vamos. O Senhor Jesus falou assim, passe para o outro lado, entre no barco e passe para o outro lado. Eles obedeceram. Agora o Senhor Jesus diz, vem, e o que Pedro faz? Eu vou. Então eu fico imaginando ali Pedro, ele descendo do barco, coloca um pé dentro da água e não afunda. Isso é uma ação sobrenatural. Ele coloca um outro pé dentro da água e também não afunda. Ele firma seus joelhos, seus artelhos, fica em pé e ele olha para baixo, ele vê o mar, ele vê que existe uma dimensão debaixo dele, mas ele não afunda, parecia que ele estava andando sobre um vidro, né? Essa é a sensação talvez que Pedro teve. Parece que uma avenida de vidro grosso, né, de uma espessura razoável, estava sobre a frente dele para ele poder caminhar até o Senhor Jesus. E ele está olhando para Jesus, ele dá o primeiro passo e anda, e o segundo, e o terceiro, e ele está olhando para Jesus, mas de repente ele sente, né, algo no seu rosto, no seu corpo, que tenta o derrubar, e o balança. E ele olha para saber o que é aquilo que está tirando a atenção dele do Cristo, e ele sabe que é o vento. E a palavra do Senhor diz que ele teve medo. E quando ele tem medo, que ele tira os olhos de Cristo, meu irmão, quando você tiver medo, olhe para Cristo. Foque em Cristo. Busque em Deus. Pare de olhar para aquilo que está chegando dentro da sua casa, através da televisão, através da mídia, através dos dados, através da política, através das pesquisas. Em nome do Senhor Jesus, está sentindo medo? Olhe para Cristo. Ele é fonte verdadeira, meu irmão. Ele é fonte confiável. Ele é fonte verdadeira, que na verdade traz para nós, né, a certeza que tudo vai dar certo no final. Pedro não. Pedro, ele começa a olhar para aquilo que está, né, combatendo contra ele, e deixa de olhar para Cristo. Resultado, afunda. Todo aquele que tira o seu olhar de Cristo afunda. Ele, no momento que está afundando, ele sabe que afundar naquele lugar não é bom, chega a ser perigoso, tanta coisa diferente acontecendo naquele momento. Mesmo sendo um pescador experiente, ele poderia até morrer, porque não sabe direito o que está acontecendo. No momento que ele começa a afundar, ele grita, ele clama para o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Então ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Aleluia, que coisa linda. Pedro é Pedro, né?
Pedro corajoso, Pedro, mas no momento de medo, ele disse: Senhor, salva-me. Nesse momento que você está passando, clame ao Senhor e fala: Senhor, salva-me, me ajuda. Tira o medo, joga fora todo o medo. Senhor Jesus estende a mão, meu irmão. Senhor Jesus coloca Pedro de novo. Os dois voltam andando. Jesus não pega Pedro no colo, eles voltam andando para o barco, andando sobre as águas. Segurando agora na mão de Cristo é diferente. Você anda confiante. Pode bater o vento que for, pode vir a tempestade que for, você está seguro nas mãos do Senhor. Indo, ele afundou porque ele teve medo e não estava seguro com Jesus. Voltando para o barco, ele teve confiança porque estava seguro com Cristo. Andando com Cristo, você não afunda. Amém? Entram no barco. Jesus falou assim: por que você teve medo? Homem de pequena fé. Eu fico imaginando a cara do Pedro todo molhado. Homem de pequena fé. Tá certo. Olhou para o mar e disse: mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E aquilo virou bonança. Outros textos bíblicos diz que os discípulos, olhando para um para o outro, assustado, falou: quem é esse? Que o mar e o vento lhe obedecem. Esse é Cristo, meu irmão. Eu me emociono ao falar disso. Isso é o nosso Senhor. Confia nele. Se tiver medo, clame por ele. Ande com ele, que aí você não afunda. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que ela falou ao seu coração. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo. Ande na presença do Senhor. Faça o que o Espírito Santo estiver mandando você fazer. E eu te garanto, querido, que você não vai entrar numa roubada, não. Eu te garanto que vai ser sucesso. Vai ser momentos felizes. Vai ser momentos de bênção na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar, agradecendo que nesse momento Deus tem nos ajudado, tem nos guardado. A palavra está sendo pregada lá na IBP e eu tenho certeza que estamos recebendo lá também essa porção de Deus. Amém? Eu espero você domingo, né? Às 10 horas ou às 19 horas. Evite ir nos 2 cultos, tá bom, querido? Porque às vezes pode haver aglomeração descompensada em um dos cultos e seria interessante você dar a oportunidade para outra pessoa participar no próximo culto. Amém? Então, escolha um e vá, tá bom? E eu espero você. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada, Teu nome glorificado. Obrigado, meu Pai. No momento em que nós sentimos medo, nós temos que clamar. Nós temos, Senhor Deus querido, nós temos que ser ousados no momento que o Senhor diz: vem. Mas nós temos que ser, Pai amado, humildes e clamar no momento que nós temos medo e assim, Senhor Deus querido, buscar a Tua face. Por isso, meu Deus, sabemos que uma vez seguros na Tua mão, nós vamos andar não só sobre as águas, nós vamos andar, Senhor Deus querido, por todos os lugares e nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa esse culto. Abençoa, Senhor Deus querido, o que está acontecendo na igreja agora, o culto presencial. Abençoa Teu povo, Pai amado, e os guarda em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fique na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe e te dê aí uma noite abençoada. Te espero domingo em um dos cultos. Enquanto isso, a live, né? Os cultos online vão estar acontecendo, né? Nós não vamos deixar você sem ele, né? E participe. Dê o seu like, manda a sua mensagem, participe e mostre que você está aí. Você está firme com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até mais no nome de Jesus. Tchau, tchau.